e avançando para os que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tem de nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, e só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Voltemos para a introdução. Nosso nível de maturidade proporciona as experiências genuínas. E essas experiências genuínas não são mais pautadas nas emoções, mas no conhecimento de Deus. Não mais na superfície do corpo, mas no profundo da alma. Quanto mais maduro o cristão, mais profunda será a experiência com Deus. Quanto mais nós formos maduros, maior será a nossa experiência e muito mais profunda a nossa experiência com Deus. Pode pular depois do versículo 21, tem uma proposição que tem aí uma pergunta: o que fazer para experimentar dimensões espirituais profundas com Deus e para Deus? O que fazer para experimentar dimensões espirituais profundas com Deus e para Deus? O apóstolo São Paulo aqui, ele vai nos chamar para uma coisinha chamada perfeição. Só que nós temos um entendimento errado, porque a Bíblia nos chama para sermos perfeitos. Só que quando a gente analisa um texto bíblico à luz da nossa cultura, nós não chamamos isso de exegese, chamamos de exegese. Eu tento explicar um texto à luz da minha cultura, mas eu tenho que explicar a minha cultura à luz do texto bíblico. E quando a Bíblia diz que nós devemos ser perfeitos, essa palavra perfeito no grego é teleios. E essa palavra que infelizmente é traduzida na nossa tradução por perfeito, na realidade a palavra teleio significa maduro. O alvo de um crente é se tornar maduro em Cristo, se tornar maduro nas suas experiências. Porque qualquer experiência que nós dizemos que temos com Deus, que não chega no limiar da divisão entre o corpo e a alma, entre a alma e o espírito, não são experiências genuínas. Mas pastor, o que é que eu faço para ter essa tal de experiência, dimensão espiritual profunda com Deus e para Deus? Primeiro, olha aqui no versículo 13. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se eu quiser ser um cristão maduro, pode pular. Se eu quiser ser um cristão maduro, primeira coisa que eu tenho que fazer é isso daqui. É preciso mortificar o meu passado. É preciso mortificar, fazer morrer o nosso passado. É o que diz aqui o apóstolo São Paulo no verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. E o que é que você faz, Paulo? É que eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Se você quer ser um cristão maduro e ter experiências profundas e genuínas com Deus, primeira coisa que nós vamos ter que fazer, segundo aqui o verso 13, a partir do versículo, nós temos que fazer isso aqui. Nós vamos ter que mortificar o nosso passado.
Pastor, como é que eu faço isso? Primeiro, não procure explicações. É comum nós procurarmos explicações no nosso passado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus ele te encontrou para escrever o seu futuro, Deus não consultou o teu passado. Quem consulta o teu passado para dizer quem você é o diabo. O diabo é que vai consultar o seu passado para dizer que você foi prostituta, para dizer que você foi lésbica, para dizer que você foi assaltante, para dizer que você foi adúltero, para dizer que você foi homossexual. Deus não consulta o nosso passado para escrever o nosso presente, o nosso futuro. Sabe por quê? Porque em Cristo não existe passado. Então não procure explicações. É comum nas pessoas que não conseguem se livrar do passado tentar explicar o inexplicável. Nós vamos ter que aprender a nos desligar do nosso passado. É aquela maldição hereditária da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, ninguém me muda, eu vou morrer assim. Cara, nós vivemos em novidade de vida. Ah, mas meu pai era assim, minha mãe era assim. Antigamente eu era desse jeito. Meu querido, se você quer ser um cristão maduro, é preciso mortificar o passado e deixar o passado lá onde é o devido lugar dele. E deixa eu te dizer uma coisa, em Cristo um cristão não tem passado. Nós não temos passado. É como se a vida cristã, Raimundo, fosse só do presente para o futuro, do presente para o futuro. Então, para nós nos desligarmos do passado, nós não podemos mais procurar explicações, porque as pessoas começam a procurar explicações a partir do seu passado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para nós sabermos quem nós somos, nós temos que construir a partir do momento que Cristo entrou na nossa vida e não no momento em que nós nascemos. Porque quando você nasceu, você herdou uma carga genética biológica do seu pai e da sua mãe, e você também herdou uma carga espiritual do teu primeiro pai, do meu primeiro pai, que foi Adão. Mas só que agora eu não nasci só de Adão, agora eu tenho uma nova natureza, agora eu nasci em Cristo. Agora o Espírito de Deus habita em mim. Agora eu ando em novidade de vida. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas se tornaram passado e eis que tudo se fez novo. E tem muita gente que não consegue se desligar do passado e fica se perguntando: por que eu nasci assim? Por que eu vi o mundo desse jeito? Por que eu sou desse tamanho? Por que eu tenho esse corpo? Porque eu tenho esse passado. Meu querido, esqueça. Se você quer ser um cristão maduro, está na hora de você aprender a mortificar o seu passado. Amém? Segundo lugar, se você quer se desligar do passado, em segundo lugar, aceite que o tempo passou, nego velho. Nós temos que aceitar que o tempo passou. Eu tenho que me desligar do passado. E para mim desligar do passado, eu tenho que entender que a minha vida não é feita de ciclos, porque ciclo é aquilo que se repete. A minha vida é feita de etapas. Deus já nos tirou de uma visão cíclica de mundo. Nós olhamos para além do mundo, porque conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E a Bíblia Sagrada, ela diz em Provérbio, que a luz de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Aceite que o tempo passou. A melhor coisa que nós podemos fazer para nos desligar do passado é nós aceitarmos que o tempo está passando. E tudo aquilo que aconteceu no dia anterior não serve mais para hoje. A não ser quando eu olho as experiências do passado e eu começo a estabelecer um modus operandi para que eu não venha cometer mais os erros do passado. G.T. Marinho diz que existe o tolo, o sábio e o inteligente. O tolo apanha e não aprende. O inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio, até com os erros do tolo e do inteligente, ele aprende alguma coisa. Aceite que o tempo passou. Porque quando nós não aceitamos que o tempo passou,
Nós vamos viver eternamente ligado ao passado, e a ordem de Paulo aqui é: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Nós vivemos etapa na nossa vida e nós temos que viver cada realidade dessa etapa que nós estamos vivendo. Uma chave pequenininha, desse tamanho, abre um portão muito grande. Interessante que o portão é grande, mas a chave para abrir o portão não precisa ser do tamanho do portão. Pode ser um portão de bronze, de ferro, de um cofre, mas uma pequenina chave consegue abrir. E eu vou lhe dar aqui uma chave de sabedoria que essa semana Deus me deu ali no carro quando eu vinha chegando na igreja. Essa chave pode mudar a sua vida, pode não, ela vai mudar a sua vida, porque é uma chave de sabedoria. Anote aí: segredo para um casamento feliz é não deixar o fogo se apagar. Segredo para um namoro feliz é não deixar o fogo esquentar. Eu estou dando a receita aqui para os casados. Por quê? Porque é tempo, não é ciclo, é tempo. Estou dando a receita aqui para os jovens. Por quê? Porque é tempo, não é ciclo. Daqui a alguns dias, alguns aqui vão estar casados. Olha o que aconteceu: me desliguei desse tempo e agora estou num novo tempo. Então qual é a receita para os jovens? Olha essa chave de sabedoria. Eu lhe garanto uma coisa: se você praticar o que eu estou liberando agora sobre o seu entendimento, você não vai precisar ser disciplinado um dia. Segredo para o namoro: não deixa o fogo esquentar. Segredo para os casados: não deixa o fogo apagar. Pronto. Agora, só que tem jovens que pegam e vivem no namoro fazendo o fogo esquentar. E alguns casais não entenderam que estão casados e o fogo não pode apagar. Aí tem casais fazendo o fogo apagar e tem jovem fazendo o fogo esquentar. Está errado. Aceite que o tempo passou. Terceiro lugar: como você faz para se desligar do passado? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja cansado, mas uma coisa faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam. Terceiro lugar: quer se desligar do passado? Cultive o perdão. Só isso. Porque enquanto você não cultivar o perdão, você vai se amarrar, se manter amarrado a pessoas e circunstâncias. Enquanto nós não liberarmos o perdão, meu querido, você tem que aprender a perdoar até você mesmo. Porque eu sei que no nosso meio tem gente que fez burrice, burrada, errou no passado, escorregou, mas você não consegue se perdoar. Cara, você tem que aprender a perdoar pessoas, você tem que aprender a perdoar circunstâncias e você tem que aprender a se perdoar. Tem pessoas que aprendem a perdoar pessoas, aprendem a perdoar circunstâncias, mas tem pessoas que não se perdoam. Quando eu não perdoo alguém, eu estou escravo dessa pessoa. Quando eu não me perdoo, eu me acorrento a mim mesmo. E como já dizia um certo cantor chamado Milton Nascimento: eu, caçador de mim. Quem aqui nunca errou? Todos nós erramos. Agora siga aqui o conselho de Paulo para ser um cristão maduro. O tema da nossa doutrina, eu vou falar novamente, como ser um cristão maduro e viver numa dimensão espiritual tremenda. Primeiro, você vai ter que aprender a mortificar o seu passado. Como é que eu faço isso, pastor? Não procurando explicar aquilo que é inexplicável. Segundo lugar, aceite que o tempo passou, isso aí foi um passado. Terceiro, cultive o perdão. E em quarto lugar, pratique a gratidão. Eu só vou conseguir me desligar de um passado se hoje eu aprender a praticar a gratidão. Não somente o perdão, mas ser grato também. Você quer ver uma coisa na Bíblia? Em Romanos, ou melhor, em Salmos, no Salmo 119, versículo 71, olha aqui o entendimento do salmista. Ele diz: foi bom ter sido afligido, para que aprendesse a tua palavra. Meu querido, quem está sendo afligido não gosta, mas depois que a gente passa pela aflição, a gente vê os frutos que determinadas aflições produzem em nós, aí nós conseguimos ter entendimento real do que o salmista diz:
antes de ser afligido. Verso 67, eu andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Versículo 71, foi bom ter sido afligido, para que eu guardasse os teus decretos, os teus mandamentos ou a tua palavra. Pratique a gratidão, aprenda a ser grato. Pastor, eu não estou onde eu queria. Tudo bem, você não está onde você queria. Agora olhe para trás que você não está onde você começou. Você não está onde você queria, mas olhe para trás que você não está aonde você começou. Pratique a gratidão. Seja grato a Deus por mais um dia. Seja grato a Deus porque foi afligido. Seja grato a Deus de onde Deus lhe tirou. Foi o que Deus disse para Abraão: Abraão, olha para o norte. Norte é o que está na frente. Quando Deus mandou Abraão olhar para o norte, Deus estava dizendo: Abraão, olhe para lugares que você ainda não pisou, e olhe para lugares que eu ainda vou te levar. Abraão, está lá na frente te aguardando. Agora, Abraão, olhe para frente, mas olhe para o sul, no lugar de onde eu lhe tirei. Nunca esqueça quem você era, aonde você estava, onde você morava, qual era a tua situação. Nunca esqueça de onde foi que eu te tirei. Olhe para frente, onde Deus vai lhe colocar, mas nunca esqueça a sua origem, Abraão. De onde foi que eu te tirei? Às vezes nós somos ingratos, e a ingratidão, ela barra todas as bênçãos de Deus. A Bíblia diz: em tudo e por tudo nós devemos ser gratos a Deus. Só que tem coisas que a minha tendência é não agradecer, porque essas coisas me machucam. Só que Paulo diz em Romanos 8:28, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Pratique a gratidão. Até hoje, quando eu chego na casa de alguns irmãos que já me conhecem, eu peço duas coisas quando eu vou almoçar na casa de alguém: rapadura e caldo de feijão. Aonde eu chego é bebendo caldo de feijão. Mas pastor, se eu gosto de caldo de feijão, não, é para mim me lembrar no tempo que meu pai não tinha condição de nos dar uma condição socioeconômica melhor. Éramos 14 irmãos dentro de casa, com o pai assalariado, ganhando um salário mínimo. Minha mãe colocava uma panelada de feijão com toicinho e arroz, e era só. A mistura que a gente comia era toicinho. Eu cresci comendo toicinho porque a gente não sabia o que era carne, não sabia o que era ovo, não sabia o que era frango. Eu venho de uma família pobre, de marré. E quando a gente terminava de almoçar, eu pegava o meu prato, a fome era tão grande na minha casa que eu lambia o prato, deixava limpinho, corria para a panela do feijão, tacava caldo de feijão e tacava farinha dentro. E hoje, aos 55 anos de idade praticamente, aonde eu chego, se me deu uma taça aí de caldo de feijão. Por quê? Porque eu quero me lembrar de onde foi que Deus me tirou. Sabe que tem pessoas que não são murmuradores. Meu querido, quando Israel estava caminhando no deserto, havia serpentes abrasadoras, que essas serpentes, elas andam debaixo da areia. Só que Israel caminhava em cima e elas não mordiam ou picavam os judeus. Mas no momento em que o povo judeu olhou para Moisés, a nossa alma tem fastio desse pão miserável. Na hora que eles murmuraram da sorte deles, as serpentes que estavam embaixo da orelha, que nunca picou, que nunca mordeu nenhum israelita, nessa hora Deus liberou. Por quê? Porque a murmuração, ela atrai as mordidas de serpente. E a Bíblia diz que muita gente foi mordida de serpente, morreu, alguns ficaram doentes, mas as serpentes já estavam lá. Elas não picavam, elas não mordiam, porque o povo, enquanto o povo era grato, as serpentes não podiam morder um judeu. Mas bastou eles abrir a boca para murmurar, e as serpentes vieram e começaram a deixar feridas naqueles que não morriam. Sabe o que tem matado muito crente na igreja? É uma coisinha chamada ingratidão. Quando não mata, deixa ele ferido. Quer se libertar do passado? Vamos se libertar do passado? Não procure explicações. É comum nas pessoas que não conseguem se livrar do passado tentar explicar o inexplicável. Segundo, aceite que o tempo passou. Terceiro, cultive perdão. Em quarto lugar, pratique a gratidão.
Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você quer experimentar algo tremendo de Deus nas suas experiências? Segundo lugar, agora é preciso ousadia para enfrentar o futuro. Primeiro eu preciso mortificar o meu passado. E agora, olha a parte B do versículo. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja cansado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Versículo 13, Paulo está dizendo, eu me desligo do passado, e porque eu me desliguei do passado, agora eu posso ter ousadia para enfrentar o meu futuro, para enfrentar o que Deus vai me dar, para enfrentar, aleluia, aquilo que é oculto, porque quando Abraão saiu, ele não sabia para onde ia. Deus só disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Tem GPS? Não tem GPS. Você só vai caminhando, vá caminhando, e nós vamos tendo um relacionamento íntimo. Você vai ter que aprender a confiar em mim, Abraão, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu tenho que avançar. Se você quer ser um cristão que vai experimentar coisas profundas de Deus, se desliga do seu passado e agora tem ousadia para enfrentar o futuro. Pastor, mas enfrentar o futuro no meio dessa pandemia está difícil, pastor. Pois olha aí, pode pular. Olha aí a dica que eu dou para você. É no meio dessa pandemia, é no meio dessa mortandade, que tem quase 600 mil mortos só aqui no Brasil. É nesse contexto de morte que o Senhor fala para nós nessa noite, enfrente o futuro. E para você enfrentar o futuro, não fique arrasado por causa dos acontecimentos ruins da vida. Pastor, tem muita gente morrendo, mas você está vivo, cara. Tem muita gente no hospital, mas você está na casa do Pai. Você também está no hospital, mas no hospital de Jesus. Não fique arrasado. Eu sei que esse ano alguns crentes estão mais maduros do que o ano passado, porque no ano passado alguns crentes ficaram arrasados psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Teve crente que quase que pratica suicídio, porque estava vendo morte, para onde se virava estava vendo morte. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não fique arrasado por causa dos acontecimentos ruins. Tem coisa boa aguardando a mim, a você e a igreja do Senhor Jesus lá na frente. Tem coisa nova, tem coisa maravilhosa, tem terra que emana leite e mel. Nós vamos comer da novidade da terra, nós seremos prósperos, nós vamos crescer, nós vamos multiplicar, nós vamos ser abençoados. Cheira mandará massúria. Agora, se eu quiser avançar para o futuro, eu não vou, é uma escolha, eu não vou ficar arrasado por causa dos acontecimentos ruins da minha vida, o que me machucou, o que me trouxe prejuízo. Você desligue disso. Tem um futuro de glória aguardando-nos. Tem coisa boa aguardando você. Quando Deus tirou Israel do Egito, disse, eu vou fazê-lo subir desta terra para uma outra terra, uma terra larga, uma terra espaçosa, uma terra que emana leite, uma terra que emana mel, lugar do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Gigazeu, do Cananeu, do Filisteu e de tudo que é eu. É lá que eu vou colocar vocês. Eu vou fazê-los subir dessa terra. Aonde eles estavam era Egito, era baixo. Eu disse, eu vou fazer vocês subir dessa terra. É por isso que no capítulo 12 de Gênesis, quando Abraão vai para o Egito, a Bíblia diz, e desceu Abraão para o Egito. Mas quando Abraão sai do Egito, pode ler lá na Bíblia, no capítulo 12, subiu Abraão do Egito. Deus está dizendo, tem coisas boas nos aguardando pela frente. Não fique arrasado por causa dos acontecimentos ruins. Segundo lugar, vamos avançar para o futuro, é o que Paulo diz aqui. Segundo lugar, sabe como é que nós vamos encarar o futuro? Vamos encarar o futuro com fé, e vamos encarar o futuro com esperança. Olha aí coisa boa esperando por você. E olha que é uma velhinha andando de bicicleta, viu?
Aleluia, eu vou repetir, é uma velhinha que está andando de bicicleta, não é uma criança não. Lá vem um velho de 85 anos de idade, velhinho. Chegou para o compadre dele e disse: Pai do Senhor, compadre Josué. Aí o compadre Josué disse: Pai do Senhor, compadre Caleb, o que você quer? Já sei, aposentadoria, né? Aí o velho disse: que nada. Você sabe o que é aposentadoria? Anote aí, aposentadoria é atestado de óbito emocional. Pode anotar. Uma pessoa que é assalariada, passa a vida todinha esperando o dia da bendita aposentadoria. E sabe o que vai acontecer depois que aposenta? Quando você não tem fé, não tem esperança, às vezes a pessoa passou a vida toda, 35 anos trabalhando na empresa. Aí depois se aposenta para não estar fazendo nada, vai morrer. Mas com o crente que tem... Irmão, deixa eu dizer uma coisa, já falei isso para vocês. Eu faço atividade física, eu vigio naquilo que eu como. Eu gasto muito dinheiro tomando vitamina, porque eu quero chegar com 80, 85, 90 anos de idade, cuspindo fogo, cheio do Espírito Santo. Alguém dizia para ô velho, cabeça branquinha, pele toda enrugada, joelho tremendo, mas ele: meu irmão, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, ele já está voltando. Eu pago meu INSS para mim ter uma aposentadoria, mas não quero me aposentar. Eu quero o dinheiro, não sou besta. Eu quero aposentadoria, mas me aposentar não. Eu tenho dito para Deus todo dia: Senhor, se tu não me levar novo, me dá saúde, que eu quero ser produtivo até 80, 90. Pastor, mas a Bíblia diz que depois dos 70 enfado e canseira. Eu sei, a mesma Bíblia que diz que depois dos 70 enfado e canseira é a mesma Bíblia que diz que os velhos na sua velhice ainda serão frutíferos, ainda serão viçosos, ainda darão frutos na casa de Deus. A mesma Bíblia que diz que depois dos 70 enfado canseiro é a mesma Bíblia que diz: Senhor, quando eu estiver velho de cabelos brancos, não me desampares até que eu tenha anunciado a esta geração o teu poder. A Bíblia que diz que depois de 70 enfado e canseira é a mesma Bíblia que diz que tinha um homem velhinho chamado Simeão, que pelo Espírito de Deus ele recebeu uma revelação de que ele não morreria até colocar Jesus nos braços, e pelo Espírito de Deus ele foi ao templo, e na hora que ele chega no templo, não é que se cumpriu a promessa, aí ele disse: agora sim, agora pode despedir o velho. Agora pode despedir em paz o velho. Quando ele estava dizendo isso, aí tinha uma outra que só tinha um dente na boca, que tinha 84 anos de idade, era viúva. E a Bíblia diz, 84, viu? Que de dia e de noite ela se aplicava a oração em jejum, era a irmã Ana. Na hora que Jesus é apresentada, lá está a velhinha também, lá está Simeão, um velho, e lá está uma viúva de 84 anos, uma velhinha, mas estavam lá no templo e viram a glória de Deus se manifestada num presente tão pequenino, chamado Jesus de Nazaré. Encara o futuro com fé e esperança. Terceiro lugar, olha o que diz Lamentações de Jeremias 3, 21. Eu vou falar na minha tradução: eu quero trazer à memória somente aquilo que pode me dar esperança. Você quer encarar o seu futuro, tem que ter ousadia para encarar o futuro, então traga à memória o que pode te dar esperança. Tem coisa pior do que a gente conversar com um crente maledicente, murmurador, negativo. Irmãos, para essa igreja chegar onde nós chegamos, estou falando da estrutura física, de quebrar aquelas paredes. Infelizmente, eu ouvi de muito crente aqui: pastor, será que vai dar certo, pastor? Aí deu vontade de dizer: sai de perto de mim, se eu não te dou um murro no pau da venta. Irmão, foi a coisa que eu mais ouvi aqui: pastor, tu acha que dá certo? Pastor, sai de perto de mim, cara.
Traga à memória o que pode te dar esperança. Assim você vai conseguir enfrentar o teu futuro. Irmãos, contamina, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que se esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Tem muita coisa diante de mim que eu não experimentei, eu quero experimentar. Tem muita coisa diante de você que você não experimentou. Experimenta, encara o teu futuro, vai dar certo, nós já estamos lá. Mas se você quer ser um cristão maduro e viver uma dimensão espiritual tremenda, primeiro, você vai ter que aprender a mortificar o seu passado. Segundo, você vai precisar de ousadia para enfrentar o seu futuro. Mas se nós queremos ser um cristão maduro e experimentar coisas profundas de Deus, terceiro lugar, você vai precisar de uma identidade celestial. A criação de Deus, pode ir, filho, já passou. A criação de Deus não tem a digital dele na sua criação, porque ele disse: terra, produza, água, produza, plantas, produzam. Mas o homem é o único que teve a digital de Deus esfregada no seu focinho, que Deus meteu a mão no pó da terra e resolveu fazer com sua própria mão o homem, a sua imagem e semelhança, e nós temos a digital de Deus em nós. Isso é maravilhoso demais. Nós temos que ter uma identidade espiritual, porque a área que nós mais seremos tentados é na área da nossa identidade. Eu já falei aqui, o que é homossexualismo? É crise de identidade, porque a Bíblia diz: macho e fêmea os criou. Deus criou macho e fêmea. Deus não criou Adão e Ivo, Deus não criou Adão e Eduardo, Deus criou Adão e Eva, macho e fêmea os fez, e disse: sede fecundos, multiplicar, e pode encher a terra. Encha. E tem que ser muito macho, irmão, para encher a terra. Como meu pai encheu a terra com 14 filhos. Tem que ser muito macho. Todo ano era um. Mas pastor, por que eu tenho que ter essa tal de identidade celestial? Passa para o próximo ponto. Sabe por quê? Sabe o que nós temos no céu, de onde vem a nossa identidade? Tem coisa no céu que legitima a nossa identidade. A nossa identidade não está forjada nas coisas da terra. A nossa identidade está forjada nas coisas do céu. E o que é que nós temos no céu? 3.1, olha aí o que nós temos. Nós temos um Salvador e um Pai. Pai nosso que estais no céu. Nós temos um Salvador, além de Salvador, Ele é Pai. Ele é aquele que abraça o pecador. Ele é aquele que vai atrás da centésima ovelha. Ele é aquele que busca a dracma perdida. Ele é aquele que entra no pecado sem se contaminar com o pecado para quem está preso no pecado. É aquele que vai no inferno. É aquele que vai no antro de pecados, e ele não se contamina, as suas vestes não ficam pretas, a sua vestimenta não muda. Ele consegue entrar no mundo, tirar uma prostituta, tirar um ladrão, tirar um cobrador de impostos, tirar uma Maria Madalena, perdoar os pecados dela, enchê-la do Espírito Santo e fazer uma santa, uma mulher de Deus, um homem de Deus, porque a nossa identidade é celestial, porque nós temos um Pai e um Salvador no céu. Pai nosso que estás no céu. Mas não é só isso. Em segundo lugar, sabe o que nós temos no céu? Além de um Salvador e Pai, nós temos também um Senhor amado e fiel. Nós temos um Senhor amado e fiel. Sabe o que Paulo disse? Sabe o que a Bíblia diz, perdão? A Bíblia diz: nós amamos o Senhor, porque Ele nos amou primeiro. E sabe quando foi que Ele nos amou? Presta atenção, Ele não te amou quando você se converteu. Ele não te amou quando você entregou a sua vida para Jesus. Ele te amou quando você e eu éramos pecadores da pior espécie. Você consegue imaginar um Deus que ama nesse nível? Um Deus que me ama
independente daquilo que eu faça, ou independente daquilo que eu deixe de realizar, o amor dele é incondicional. Se eu trabalhar mais para Jesus, Ele não vai me amar mais. Se eu trabalhar menos para Jesus, Ele não vai me amar menos, porque Ele não me ama pelas minhas realizações. Ele me ama não é por aquilo que eu faço, Ele me ama por causa da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. E agora eu sou filho amado de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que embora nós permanecemos infiéis, mas Ele permanece fiel. Por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Terceiro lugar, sabe por que nós temos que ter uma identidade celestial? Sabe o que nós temos no céu? Nós temos no céu um Salvador e Pai. Segundo lugar, nós temos um Senhor amado e fiel. E sabe qual é a terceira coisa que nós temos lá no céu? Os nossos nomes estão escritos lá, cara. Os nossos nomes estão escritos lá no céu. O meu nome, o seu nome está escrito lá no livro da vida. E a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse: aqueles cujos nomes não estavam escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre. Mas louve ao Senhor, porque o lago de fogo e enxofre te aguardava. Mas agora é diferente. O nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. E quando foi que ele escreveu? O meu nome estava lá antes da fundação do mundo. Meu nome já estava lá. Nossos nomes estão escritos no livro da vida. É por isso que a nossa cidadania não é a partir das coisas terrenas. É por isso que a nossa identidade é forjada a partir das coisas do céu. Nós somos de lá. E em quarto lugar, sabe o que nós temos no céu? Olha aí que coisa linda te aguardando. Deixa eu te contar uma novidade. Eu já passei, porque aí não dá para ver direito, mas aí é uma escada. E deixa eu te dizer uma coisa, eu já passei por esse portão aí uma vez. E o que eu tenho para lhe dizer é que onde eu estive, aonde Deus me levou no céu, é maravilhoso demais. Se você até hoje não adquiriu a sua casa própria, fique tranquilo, nós já temos. Se até hoje você mora de aluguel, fica tranquilo, nós temos uma pátria e não é aqui. A nossa cidadania é celestial. Nós temos uma pátria que está lá nos aguardando. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Mas em quinto lugar, sabe o que nós temos no céu? Quando nós chegamos lá, nós temos um galardão esperando por cada crente. A Bíblia diz que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo para recebermos os galardões por intermédio daquilo que nós fizemos de bem ou de mal através do corpo. Nosso galardão receberemos lá. Tem gente querendo galardão aqui. Aí Jesus disse: quando você for dar a esmola, que a tua mão seja para trás para outra não ver. Quando você for orar, não ore como os fariseus que ficam em pé nas sinagogas, nas praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, aqui eles já receberam o seu galardão. Que foi só alguém dizendo: pai, mas que grande pregador, mas que grande pastor, mas que grande cantor, já recebeu. Mas ele disse: a nossa pátria, o nosso galardão é no céu. Ele diz: juntai tesouros no céu e não tesouros na terra, onde a traça rói, onde a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba, mas juntai tesouros no céu. Porque onde estiver o vosso tesouro, vai estar o vosso coração. Aonde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Aonde estará o vosso tesouro, estará também o vosso coração.
Mas em quarto lugar, você quer ser um cristão maduro e ter experiências espirituais profundas, vamos para frente. Esse daqui tem desaparecido da igreja. É preciso viver na expectativa do retorno de Jesus. Olha aí que coisa linda. A maioria dos crentes já se esqueceram dessa doutrina maravilhosa. Qualquer dia desses aí vai acontecer. Você já imaginou o céu rasgando? Jesus descendo nas nuvens, primeiramente para arrebatar a igreja. Aí depois de 7 anos, Jesus descendo no Monte das Oliveiras com eu e você. Todo mundo montado num cavalo. E ele liderando essa turba que vai descer no Monte das Oliveiras. Ele virá num cavalo branco e na sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nuramá, Soramá, Sheia, Candaia, Soria. O problema é que nós fazemos projetos para essa terra. Não é pecado você fazer projetos aqui. O pecado é você fazer projetos só para este mundo. E Paulo disse: nós esperarmos Cristo somente para esta vida, nós somos mais miseráveis dos homens. A igreja está aguardando o arrebatamento da igreja. Eu estou aguardando o arrebatamento da igreja. Nós deveríamos viver na expectativa. Irmão, como eu gosto de olhar para o céu. Quando eu estou dirigindo o carro, quando eu gravo aqueles videozinhos, vocês podem ver que eu filmo logo o céu. Porque quem já imaginou se esse momento que eu estou dentro do carro, botando o hino lá e gravar o céu e acontecer naquela hora, o carro vai ficar desgovernado. Aí sabe o que vai acontecer? A imagem vai parar nas redes sociais. Pastor Nacelli estava filmando o céu, de repente o carro desgovernou, bateu, mas ficou registrado que alguma coisa aconteceu no céu. O arrebatamento da igreja aconteceu. E vai ser um momento de muita alegria. Vai existir 4, pode passar. Vai acontecer 4 alegrias no arrebatamento. Olha essas crianças sujinhas aí, irmão, todo mundo rindo. Nós vamos experimentar 4 alegrias no arrebatamento. Primeira alegria, pode passar. A alegria do noivo que desce. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 eram prudentes, 5 eram nécias. As prudentes levando reserva de azeite consigo, as nécias não. E demorando o noivo, toscanejaram todas. Mas à meia-noite ouviu-se uma voz que dizia: aí vem o noivo. E deixa eu te dizer uma coisa: quando o noivo vier para buscar a sua igreja, ele não vai ver triste, ele não virá triste, ele não virá reflexível. Você consegue entender a alegria do noivo que vai descer, aleluias, para encontrar a noiva nos ares, porque quando Jesus vier para arrebatar a igreja, ele virá e ficará oculto nas nuvens. Será uma alegria muito grande. Há muito tempo ele está esperando esse momento. Então o reino do céu é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Ele virá buscar a sua igreja com muita alegria. Você consegue imaginar o noivo descendo feliz? Mas a segunda alegria que vai acontecer na hora do arrebatamento passa. Sabe qual é a segunda alegria? Primeira alegria do noivo que desce. A segunda alegria é da noiva que sobe. Salmo 45, versículo 14 diz assim: levá-la-ão ao rei com vestidos bordados, as virgens que acompanham atrarão a ti. As virgens trazendo a noiva para entregar na mão do noivo. E a Bíblia diz, ainda no Salmo 45, que a noiva é toda feliz no palácio do rei.
Que alegria. Que alegria. Que alegria, irmão. Aquele dia vai trazer para o rei e vai trazer para a noiva também. Terceira alegria, olha aqui, terceira alegria. Primeira alegria do noivo que desce, segunda alegria da igreja que sobe, terceira alegria, a alegria das lutas que vão acabar. Essa dor que hoje você sente, você não vai mais sentir. Eu não vou mais precisar tomar 1000 relax. Eu não vou mais precisar fazer natação para aliviar a dor na minha coluna. Não precisarei mais fazer pilates, porque tenho para mim, aleluia, por certo que as aflições desse tempo presente não dá nem para se comparar com o peso de glória que nos há de ser revelada. A luta vai acabar, a morte vai desaparecer, a lágrima não vai mais rolar, nós seremos livres de todo o sentimento que é típico aqui da terra. As lutas vão desaparecer, não haverá mais luta, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte, porque Deus vai fazer nova todas as coisas. Nós vamos cantar uns para os outros, valeu a pena. Valeu a pena. Mas sabe qual é a quarta alegria? A alegria do galardão prometido. Apocalipse 22:12. Ele diz para sua noiva: eis que cedo venho, e o meu galardão, nessa tradução diz está comigo, mas no original grego diz assim: o meu galardão virá comigo. Ele vai descendo com um monte de galardão. Tem gente tão ingênua que no final do ano espera Papai Noel com saco. Eu não espero Papai Noel com saco. Eu espero o meu Senhor vir com um monte de galardão para galardoar a sua noiva. Pastor, eu pensei que um cristão com experiência profunda é aquela que a gente tem de vez em quando aqui, que a gente se arrepia, que a gente chora, que a gente pula, que a gente extrapola o horário do culto. Meu querido, está na hora de nós amadurecermos para vivermos numa dimensão espiritual tremenda. Não estou dizendo que isso é ruim. Isso é o jardim da infância e da espiritualidade. Tem coisa muito mais profunda aguardando a mim e aguardando a você. Se você quer ser um cristão maduro e viver numa dimensão espiritual tremenda, primeiramente você vai ter que aprender a mortificar o seu passado. Segundo, você vai ter que ter ousadia para enfrentar o futuro. Terceiro, você vai ter que ter uma identidade celestial. Em quarto lugar, nós vamos viver nessa expectativa do retorno de Jesus. Mas em quinto lugar, é preciso estar apoiado na promessa gloriosa que Ele fez para nós. E que promessa gloriosa é essa que Ele fez para nós? Primeira promessa: nosso corpo glorificado será um corpo espiritual semelhante ao de Jesus após a ressurreição. Será um corpo livre das barreiras do nosso corpo natural. Em 1 Coríntios 15:43, Paulo diz: semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em poder. Que promessa gloriosa. É mais ou menos assim, quando nós recebemos o corpo glorificado, eu vou olhar para o Timóteo, eu não vou precisar abrir a minha boca. Eu só vou pensar aqui e ele vai receber o que eu estou pensando aqui, ele recebe lá. A Bíblia diz que quando Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos fecharam as portas porque estavam com medo. Fecharam as portas com medo dos romanos, com medo da plebe judaica, com medo dos aristocratas, com medo do sinédrio. Mas sabe o que aconteceu? Com porta fechada, eles morreram de medo. Jesus, com o corpo glorificado, atravessou a parede e disse: Pai, seja convosco. Você já imaginou eu e você atravessando paredes aqui? Durante os 1000 anos que nós teremos um corpo glorificado, vamos ajudar os judeus aqui.
Nós vamos receber um corpo glorificado, igual, semelhante ao corpo de Jesus, da mesma forma como ele ressuscitou. Segundo lugar, esse corpo será um corpo poderoso. Esse corpo vai ser muito poderoso, que nós vamos ressuscitar ou ser transformados num corpo com vigor. Será um corpo poderoso, a enfermidade não chega, a pandemia não acaba, depressão não tem espaço, ansiedade também não. O nosso corpo será poderoso. Agora você consegue imaginar, olha para mim, eu e você agora, nós somos menores do que os anjos. Mas quando nós formos glorificados, nós seremos com um corpo superior aos anjos. Agora você imagina só, um anjo só, numa noite, conseguiu matar 185 mil assírios. Imagine esse corpo glorificado. Você quer ver que ele pode fazer um corpo glorificado? Quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que ele vai fazer assim, ó. Vai desfazer o iníquo com o sopro da sua boca. É mau hálito? É não, é poder de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Será um corpo glorioso, poderoso, será um corpo glorioso. Em terceiro lugar, em quarto lugar, aleluia, será um corpo glorioso pelo poder que o capacita, Filipenses 3:21, a colocar todas as coisas debaixo do domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Em quarto lugar, será um corpo por meio do qual serviremos o Senhor pela eternidade. E ali, Apocalipse 22:3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono do Cordeiro de Deus e do Cordeiro, e os seus servos, a igreja. Nós vamos servir Deus pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, pela eternidade. E eu e você, nós, a igreja redimida, estaremos na presença dele forever, para sempre. Não haverá mais maldição. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Vamos para a conclusão? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Crescer dói. Amadurecer dói. Mas crescer vale a pena. Amadurecer vale a pena. Independentemente do esforço. Vamos lá, amigo. Quem não tem medo de viver, não pode se abalar. Crescer é um processo que dói, mas também abre portas para o novo de Deus na nossa vida. Cadê o meu cantor? Quanto mais maduro você for, as suas experiências serão mais profundas com Deus. Quanto mais menino você for, as suas experiências com Deus serão experiências superficiais, epidérmicas, porque não vão atingir o nível das juntas e medulas, não vai atingir o nível da alma e do espírito. Enquanto nós estivermos nessa superficialidade, no berçário, nós nunca teremos experiências sobrenaturais. Mas o Senhor está nos chamando para amadurecer, para que através do nosso amadurecimento nós possamos viver uma dimensão espiritual tremenda com Ele. Quando eu era menino, pode cantar. Quando eu era menino, eu pensava, eu agia como menino. Mas quando eu virei adulto, quando eu me tornei maduro, eu deixei as coisas de menino. O nosso nível de maturidade proporciona experiências genuínas, não mais pautada nas emoções, mas no conhecimento de Deus. Não mais na superfície do corpo, mas no profundo da alma. Quanto mais maduro o cristão, mais profunda será a sua experiência com Deus.